Olá, ouvintes do Bug Bites! Seja muito bem-vindo a mais um episódio, falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. Esse aqui é mais um episódio da Pulga Atrás da Orelha, esse quadro daqui do Bug Bites, onde a gente conta curiosidades do mundo da entomologia, sempre pautados por artigos científicos. E as referências, elas como sempre, vão estar aqui na descrição desse episódio. A gente gostaria também de agradecer a todos os padrinhos e madrinhas que tornam o projeto Bug Bites uma realidade. Se você quer se tornar um padrinho ou madrinha, você pode apoiar o Bug Bites pelo Patreon ou pelo Padrim. Os links estão aqui na descrição desse episódio. E não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. E também aproveita esse episódio que é curtinho para você escutar essa curiosidade e já indicar para um amigo seu, beleza? A gente também é da Rede Agrocast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Segue lá nas redes sociais, @Rede Agrocast. A pulga atrás da orelha. Mas e aí, será que chove hoje? Bom, pessoal, esse trabalho que eu vou contar para vocês hoje, ele tem uma particularidade muito interessante. Esse trabalho ele foi fruto do meu TCC, que eu apresentei lá em 2014. Foi publicado no finalzinho do ano passado, em setembro, numa revista que se chama Ethology. Ele é interessante porque ele surgiu de uma observação de campo. A gente costumava escutar muito os produtores, principalmente produtores de café, dizendo que antes de chover, eles viam as formigas cortadeiras, elas correrem demais, cortarem muitas folhas. Aí a gente começou a pesquisar um pouquinho sobre isso, tanto na literatura quanto procurar fazer algumas observações de campo. E realmente, ao que tudo indicava, por algum motivo, as formigas, antes de chover, elas passavam a cortar mais. Será que isso faz sentido? Bom, foi daí que no laboratório que eu trabalhava, o Laboratório de Ecologia Química e Comportamento de Insetos lá da Exalc, o pessoal começou a desenvolver alguns trabalhos com pressão barométrica. E para quem não sabe, a pressão barométrica, ela é mais ou menos como a pressão atmosférica, só que ela é medida em milibar. E o que acontece no meio ambiente é que quando a pressão sobe, geralmente isso está relacionado a um céu mais aberto, a um tempo mais de sol. Quando a pressão está estável, seria aí um tempo normal. E quando a pressão começa a cair, geralmente isso significa que o tempo está se fechando, está se formando um tempo de chuva. Já existiam diversos trabalhos na literatura que mostravam que as formigas elas tinham uma atividade um pouco maior ou um pouco menor de acordo com os obstáculos que elas tinham na hora de forragear. Forragear, para quem não sabe, é o comportamento da formiga de ir lá no campo, cortar as folhas, procurar alimento e trazer para dentro do ninho. Bom, o que a gente fez foi, no laboratório, criar uma câmera barométrica. Para quem tiver interesse, eu vou postar na nossa página do Instagram a foto dessa câmera barométrica que o pessoal do laboratório desenvolveu. Essa câmera ela era muito interessante porque ela era capaz de controlar a pressão barométrica dentro dela. Ela era uma câmera toda de acrílico e a única alteração que existia era a alteração de pressão atmosférica. Então a gente colocava a pressão atmosférica na quantidade ideal, no nível ideal do local que a gente estava, e aí a gente ia alterando mais ou menos como se fosse no meio ambiente, porque a pressão no meio ambiente ela vai aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. A gente coletou em diversas áreas que a gente conhecia que existia Atas sexdens, que era o tipo de formiga que a gente estava trabalhando, e a gente fez uma média a partir destes locais que a gente coletou os ninhos que a gente estava trabalhando. Então a gente colocava os ninhos de formiga dentro dessa câmara barométrica, a gente simulava como funcionaria em um tempo normal, em um tempo aberto e também em um tempo de chuva. A partir daí a gente começou a contar quantas folhas as formigas carregavam para dentro do ninho. Existia dentro dessa câmara também um pequeno pote com plantas de rosas.
Então, a gente passou a observar que quando a pressão atmosférica estava caindo, as formigas passaram a forragear mais, cerca aí de 1,5 a 2 vezes mais. Isso é muito interessante porque, aparentemente, as formigas são capazes de perceber a mudança na pressão atmosférica. E é interessante que essa era a única coisa que a gente mudava. Nenhuma outra variável a gente alterava. Todas as variáveis de temperatura, de umidade relativa, de horário, todas essas variáveis elas tinham sido iguais para todos os testes. Os testes de pressão atmosférica baixa, de pressão atmosférica média e de pressão atmosférica alta. É interessante também a gente observar que quando a pressão era baixa, a primeira formiga a atingir o alvo, a atingir a planta, ela demorou muito menos tempo do que quando a pressão estava média ou a pressão estava baixa. A gente também observou que o número de folhas foi significativamente influenciado pela pressão barométrica. Na baixa pressão, que é a pressão de chuva, o número de folhas cortadas foi bem maior comparado com a pressão estável e com a pressão alta. Isso também foi observado com a quantidade de folhas que foi trazidas para dentro do ninho, o que significa que em baixa pressão as formigas trouxeram mais comida para dentro de casa. Tudo isso é muito interessante para a gente observar como existiu uma eficiência muito grande da colônia em trabalhar quando o ambiente estava mostrando que ia existir uma dificuldade. Por que a pressão baixa, que se referiria aí a uma possível chuva, seria desinteressante para um ninho de formigas? Claro, por causa das complicações físicas que isso vai trazer. O excesso de água, excesso de vento, tudo isso pode dificultar muito a vida de um formigueiro. Tanto relacionado à água que pode entrar dentro do formigueiro, quanto, é claro, uma possível morte de formigas que estejam forrageando. Então é interessante a gente observar que existiu um esforço muito grande da colônia em recolher alimento e trazer para dentro do ninho antes da chuva, que é isso que acontece quando a pressão começa a cair. Muito provavelmente vai vir uma chuva. Então, ouvinte do Bug Bites, da próxima vez que você ouvir um produtor ou alguém falar que existe um carreiro de formigas que está correndo muito rápido ou que as formigas estão muito agitadas e que isso quer dizer que provavelmente vai chover, olha, de acordo com os pesquisadores aqui, pode ser que isso seja verdade. E aí, o que vocês estão achando do nosso Pulga Atrás da Orelha? Manda pra gente uma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, ou então manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, ou então manda um e-mail pra gente. A gente quer saber o que vocês estão achando desses curtinhos do Bug Bites. Beleza? A gente vai ficando por aqui e até a semana que vem. Tchau! O Bug Bites é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$5 mensais, você pode apoiar o Bug Bites na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.